Economia, com Juliana Rosa. Economia é com ela, Juliana Rosa, 12h46. Juliana, vamos de IPCA, vamos falar de inflação. A gente até deu uma notícia aqui, mas a gente precisa da sua interpretação. O que você apurou, o que você ouviu, qual a expectativa? Mês de fevereiro, né? Nós estamos no dia 12 de março, claro, inflação, a gente olha ela para trás, pensando no que isso quer dizer, olhando para frente, né? Juliana Rosa, boa tarde. Eu gostei de um resumo que eu ouvi agora de um economista, que ele fala que é ruim, mas é bom. Então, acaba que a notícia, o balanço geral foi mais positivo do que negativo, né? Embora o IPCA tenha vindo mais forte do que se previa. Boa tarde para você, para o Fábio e para o nosso ouvinte. A gente vê aqui uma aceleração do índice oficial de inflação do país de janeiro para fevereiro, saindo de 0,42% para 0,83%. E as previsões estavam mais na casa de 0,78, mais ou menos. Então, 0,83 vem mais forte. Mas aí, quando você vai olhar por dentro, assim, não tem uma grande piora em relação ao que já estava sendo esperado. Por exemplo, o maior impacto foi a inflação ligada à educação. Todo mês de fevereiro, por conta da metodologia do IPCA, sempre a inflação sobe entre janeiro e fevereiro, porque bate o reajuste anual das mensalidades escolares. E essa época do ano, normalmente, também tem uma questão que a gente tem falado muito, que é o aumento de alimentação. É verdade que os alimentos eles estão mais altos do que normalmente estão nessa época do ano, por conta do clima, né, que atrapalha a oferta agrícola, mas você tem uma redução aqui no ritmo de inflação e ficou um pouco pior, mas também assim, não sai tanto do que era previsto, né? Eu acho que o mais importante, né, quando a gente fala que é ruim, mas é bom, é essa percepção que está prevalecendo agora de que a parte de serviços, que a gente vem falando muito, ela vai perdendo força, essa parte do que o IBGE, do Banco Central, acompanha muito de perto e estava muito preocupado, que é a parte dos chamados serviços subjacentes. Quando eu converso com o Banco Central e assisto as palestras, eles têm falado muito disso. E esse grupo de serviços subjacentes são serviços que estão muito ligados ao mercado de trabalho aquecido e, com isso, ligado aos salários, pressão salarial. E aí eu até levantei aqui com a ajuda de uma consultoria o que são esses segmentos, estavam subindo há 3 meses seguidos e que agora a inflação perdeu força, que é a parte de serviços de costureira, cabeleireiro, né, barbeiro, a parte de consultas médicas também, dentista, fisioterapia. Então, tinha uma parte ali que não parava de subir. E agora, o fato dela ter recuado e ter ficado, inclusive, abaixo do previsto, é uma notícia considerada positiva, porque é a preocupação maior do Banco Central nesse momento para continuar cortando juros. Então, o resumo acabou sendo positivo, Eneg, porque a perspectiva é que esse setor de serviços ele vai perdendo força ao longo do ano. A gente não vai ter uma geração de emprego tão forte como no ano passado, embora o mercado de trabalho continue bem, né, esse ano. Mas, enfim, pode ser um recuo pontual, né? Em fevereiro, a gente precisa ver os outros meses, mas eu sinto que foi um alívio maior na expectativa aí de que continua aberto o caminho para corte de juros, né? Bom, quando você diz que continua aberto o caminho para corte de juros, isso não quer dizer que você está sugerindo que se abre um caminho para um corte de juros maior do que se imagina, né? O que você está sugerindo é que não se feche uma portinha que possa mudar a curva esperada e projetada para a queda de juros. É isso, Juliana? Exatamente, porque a expectativa é que a taxa básica de juros caia esse ano para 9%. Mas já tinha uma tensão, porque 3 meses seguidos com esse grupo de serviços subindo e ficando acima do previsto, já tinham uma tensão de que o Banco Central já pudesse começar a cortar menos os juros, diminuir o ritmo de corte. Então, continua mantida a expectativa de corte de 0,5 ponto percentual na reunião agora de março, depois mais 0,5 ponto em maio, e a partir de junho, aí sim começaria a cortar em 0,25 ponto percentual, até chegar no fim do ano, em dezembro, a esse patamar dos 9%. Então,
A boa notícia é que o setor de serviços realmente estava preocupando. Todo mês a gente via, desde o final do ano passado, o grupo subindo, né? E todo mundo esperando que ia cair, e agora caiu. Então, vamos ver se agora vai cair, né? Vai entrar nesse ritmo ou não. Vamos acompanhar, né? Porque o mercado de trabalho continua forte, né? Bom, e as reuniões, no caso, as reuniões do Banco Central, do Copom, né? Para discutir os rumos da Selic, vão ser na semana que vem, dia 19 e 20, ou seja, terça e quarta da semana que vem, sempre a gente aguardando uma semana depois a ata, porque ela é fundamental, né, para a gente entender o que eles querem dizer, mas semana que vem isso, mas a Juliana Rosa volta a falar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, obrigado. Obrigado, beijão.